Capítulo 1. Como agem os líderes? Mantenha a mente aberta às mudanças o tempo todo. Dê boas-vindas a elas. Busque-as. Dale Carnegie. Nos capítulos subsequentes, vamos nos encarregar de uma incumbência muito ambiciosa e extremamente importante. Exploraremos um conceito fundamental do comportamento humano. Liderança muito mal interpretada e desvalorizada no mundo atual. Neste audiolivro, você verá por que a sua própria visão de liderança pode precisar ser reconsiderada, reinventada e renascida para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Em resumo, você aprenderá por que o domínio em liderança é tão importante ao perceber como ele está sendo posto em prática em algumas das organizações de maior sucesso atualmente. Mostraremos quais os passos a serem seguidos para você mesmo se tornar um mestre em liderança, começando hoje. Mais uma vez, é uma tarefa extremamente ambiciosa, mas temos algumas ferramentas poderosas para realizá-la. A estrutura do nosso estudo sobre o domínio em liderança são os critérios, escritos e exemplos pessoais de Dale Carnegie. Conhecido mundialmente como uma das vozes mais influentes na história do desenvolvimento pessoal, suas lições são mais relevantes hoje do que nunca. A longevidade de Levi Strauss e outros líderes associados. Examinaremos assuntos do momento no local de trabalho em meio às mudanças rápidas dos tempos atuais. Vamos conhecer pessoas, estudar as organizações e identificar os desafios que elas enfrentam, assim como você, na estrada para o sucesso profissional e realização pessoal. Por exemplo, a Sociedade Levi Strauss esteve no comércio por mais de 150 anos. Por várias décadas, houve muitos altos e baixos, como o grande terremoto de São Francisco em 1906, que destruiu as sedes da empresa e muitas de suas fábricas. Apesar da evidente privação, a empresa continuou a pagar seus funcionários enquanto novos prédios estavam sendo construídos, e estendeu créditos a dezenas de fornecedores atacadistas cujas instalações também haviam sido destruídas. Ética na liderança sempre foi um valor essencial em Levi Strauss, sendo o desafio, um grande terremoto ou a concorrência com Calvin Klein. Ao se resguardarem com uma lista de aspirações que a empresa emitiu em 1987, gerentes na Levi Strauss sabem que eles são avaliados em muitas outras áreas além do desempenho em finanças. Cerca de 40% dos bônus da administração de Levi Strauss estão baseados em medidas de liderança em ética, relações humanas e comunicação afetiva. Mais de 20 anos antes de Levi Strauss ter criado sua lista de aspirações, Thomas J. Watson Jr., então o cabeça da IBM, escreveu um livro intitulado Um Negócio e Suas Crenças. Watson sabia que uma de suas responsabilidades mais vitais como líder era esclarecer os valores essenciais da IBM. Esses valores que ele defendia fizeram da IBM uma das empresas dominantes da América ao longo dos anos 50, 60 e 70. O curioso é que, anos antes de Watson escrever o livro, ele previu os problemas que quase causariam a queda da IBM quando a revolução tecnológica iniciou. 30 anos antes de alguém ter ouvido falar em Steve Jobs e Bill Gates, Watson revelou a um entrevistador: "Preocupo-me com a possibilidade de a IBM se tornar uma organização grande e inflexível, não sendo capaz de se adaptar quando o negócio de computadores atravessar a sua próxima mudança." De fato, isso foi exatamente o que ocorreu depois de Watson se aposentar. IBM não se recuperou completamente até que outro mestre em liderança,
Louis Gerstner Jr. se tornasse o presidente e diretor-geral em 1993. Temos muito mais a comentar sobre Gerstner nos próximos capítulos. Levi Strauss e IBM são grandes corporações, assim como Johnson & Johnson. Mas o líder dessa companhia, presidente e diretor-geral Ralph Larsen, declarou: "Não nos vemos como uma empresa da saúde de 20 bilhões de dólares. Nós nos vemos como 170 pequenas empresas." Tal preceito coloca em prática um dos princípios básicos no domínio em liderança. Larson tem uma forte aversão aos decretos top-down e ordens oficiais. "Nós temos uma sólida história de descentralização", afirmou ele numa entrevista. "As pessoas são muito independentes na Johnson & Johnson. Você tem que convencê-las da sua justa causa. Caso contrário, muito pouco vai acontecer." Larsen pode ter acrescentado que, quando a justiça da causa se torna clara, muita coisa acontece a cada ano que entra. Johnson & Johnson é uma das mais admiradas companhias americanas, assim como uma das mais lucrativas. Com os ensinamentos duradouros de Dale Carnegie a fornecerem a essência da nossa estratégia, e com táticas extraídas dos exemplos de mestres em liderança atuais, estamos prontos para seguirmos em frente na exploração deste assunto vitalmente importante. Aplicando a sabedoria de James Gleick. James Gleick, escritor no ramo das ciências, cujo primeiro livro introduziu leitores às maravilhas da teoria do caos, publicou um novo volume intitulado Mais Rápido. Gleick questiona a aparentemente inevitável aceleração de todos os aspectos da nossa vida, desde a introdução do e-mail e telefones celulares até o aumento do limite de velocidade nas rodovias interestaduais. Possuímos as ferramentas para realizar coisas muito rapidamente nos dias de hoje e esperamos resultados quase instantâneos. Entretanto, à medida que percorremos o caminho na velocidade da luz através do meio ambiente, devemos perceber que as nossas propostas, ideias e até mesmo o vocabulário também precisam ser novos. A palavra líder, por exemplo, não pode mais sustentar qualquer semelhança com a palavra chefe. Chefes têm subordinados, súditos ou seguidores. Os verdadeiros líderes de hoje não possuem seguidores no sentido convencional da palavra. Mestres em liderança até mesmo dão um passo adiante ao transformarem seguidores em outros líderes. Para um verdadeiro mestre em liderança, este processo inclui não apenas todos numa organização, mas literalmente todo mundo que eles conhecem. Como isso acontece? Para iniciantes, isso requer qualidades pessoais além das tradicionais virtudes de liderança. Qualidades como obstinação e habilidade em tomar decisões, flexibilidade, inovação e a destreza em se adaptar a repentinas mudanças. Estas características são absolutamente essenciais no momento. A imagem do líder como um domador de leão com uma cadeira e um chicote não pode mais funcionar em nenhum período de tempo extenso, se de fato pôde alguma vez. Por isso, o propósito do domínio em liderança não é para mostrar a você como dar ordens às pessoas ao redor ou manipulá-las através do terror ao fracasso ou com promessas de recompensa. Em vez disso, você se empenha em fornecer às pessoas ferramentas para que elas possam liderar a si mesmas em direção ao que sabem fazer melhor. De acordo com a tradição, dizem que algumas pessoas nasceram líderes, assim como certos lobos ou babuínos naturalmente assumem posições de domínio em seus grupos. Existe uma teoria de que certos seres humanos estão simplesmente destinados, pela sua composição genética, a assumirem responsabilidades e apontarem o caminho para os outros. Essa é uma maneira de encarar.
Mas outro ponto de vista diz que líderes não nascem, eles são criados. Não está nos genes, e sim na experiência e treino. Isto sugere que qualquer um pode ser líder se adquirir o necessário treinamento e preparo. Uma pessoa pode estar no final da fila hoje, mas com o tipo certo de atitude, conhecimento, habilidades e experiência, essa mesma pessoa pode estar na frente do grupo amanhã. Qual dessas teorias está correta? Felizmente, nós não precisamos responder a essa pergunta, pois existe uma falha básica em ambas as possibilidades. Cada uma descreve liderança como um estágio de desenvolvimento a que chegamos, seja através da hereditariedade ou treinamento. No entanto, hoje o maior desafio da liderança não é se deslocar de um ponto de partida para um estado de perícia além de qualquer outro. Antes, o líder atual deve encontrar uma maneira de manter a mente no ponto de partida, não importa a distância que tenha que percorrer. Domínio em liderança fala sobre enxergar as pessoas, meio ambientes e circunstâncias de maneira renovada, como se fosse a primeira vez. A verdade é que nós estamos vendo tudo pela primeira vez porque, conforme James Gleick enfatiza, tudo está constantemente mudando num ritmo de velocidade crescente. De fato, mestres em liderança são tão livres de ideias pré-concebidas que eles até mesmo questionam a validade da liderança em si, pelo menos no sentido antiquado da palavra. Grandes líderes do passado foram vistos como indispensáveis para o sucesso de seus grupos. Mas os grandes líderes de hoje são aqueles que percebem que ninguém é indispensável, nem mesmo eles. Nem sempre foi assim. Muitos séculos atrás, Alexandre o Grande liderava seu exército grego na conquista do mundo conhecido de então. Uma grande batalha estava prestes a acontecer entre gregos e as forças do Império Persa. Os persas haviam reunido uma enorme força que superava a dos gregos de 10-1. Porém, na noite anterior à batalha, Alexandre reuniu suas tropas e declarou com absoluta certeza de que a vitória seria deles, não obstante o número. Ele ofereceu 3 razões básicas pelas quais os gregos venceriam. Primeiro, ele disse: a Grécia tem um relevo mais rude do que a Pérsia. Segundo, devido simplesmente às exigências de sobrevivência, sem falar em criar uma grande civilização na Grécia, cada soldado grego era muito mais valente do que os persas, independente do número. Mas o terceiro motivo da confiança de Alexandre foi o mais importante, por ser o que ele realmente enfatizou para suas tropas, e o que os inspirou a vencer uma das mais decisivas batalhas na história do mundo. A verdadeira diferença entre o nosso exército e o dos persas, declarou Alexandre, é que eles têm o imperador deles como líder, e vocês possuem a mim. No mundo antigo, não havia dúvida que esta expressão de total confiança no destino da parte de um líder poderia ser uma estratégia eficaz. De fato, ela pode ter continuado a ser tão eficaz quanto recentemente nas décadas de 60 e 70, embora os benefícios dessa abordagem estivessem claramente diminuindo. Considere isto. Quando George Steinbrenner ganhou pela primeira vez o controle do New York Yankees, seu estilo ditatorial de liderança pessoal rapidamente se tornou evidente. Havia cobertura contínua nos noticiários sobre suas rixas com jogadores e empresários tais como Reggie Jackson, Billy Martin e até Yogi Berra, despedido por Steinbrenner como empresário Yankee apenas com 10 jogos na temporada. Nesses dias, o time de Steinbrenner continuou a vencer campeonatos apesar de sua liderança opressora. Até que algo pareceu mudar na consciência nacional. As pessoas não mais reagiam ao modelo militar de liderança baseado em ameaça e intimidação.
No caso dos Yankees de Nova York, a onda de temporadas vitoriosas chegou ao fim até que Steinbrenner, muito pelo seu interesse, formou um novo tipo de relacionamento com seus jogadores e empresários. Ele aplicou mais controle aos homens em campo, capacitando-os e perdoando os reveses em seus jogos e vidas pessoais. À medida que os jogadores passavam por essas mudanças, os Yankees, no final dos anos 90, eram favoravelmente comparados ao maior time das dinastias de beisebol de todos os tempos. Ao invés de ser criticado pelo despotismo tirânico, George Steinbrenner foi elogiado pela sua brilhante liderança. A mensagem está clara. No cenário atual, um estilo de liderança altamente personalizada, cruelmente agressiva e individualmente centrada quase nunca é eficaz, e com certeza não por um grande período de tempo. É claro que hoje ainda existem pessoas em posições de liderança que levantariam essa questão. Ainda existem líderes autoritários em qualquer área que veem a si mesmos como generais ou cowboys. Alguns desses líderes de estilo antiquado demonstraram resultados não muito bons ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. No mundo atual, no entanto, é quase impossível para um estilo puramente autoritário de liderança permanecer bem-sucedido em longo prazo. As pessoas não suportam isso. E a sociedade se transformou para que eles não tenham que chegar a esse ponto. Líderes do estilo antigo não conseguem sobreviver hoje. Há outra razão pela qual o estilo antigo não pode sobreviver nos dias de hoje, e não tem nada a ver com a pressão que eles exercem sobre as outras pessoas. Tem tudo a ver com a pressão que eles exercem sobre si mesmos no complexo de mudança rápida de um mundo caótico. Não há nada a ganhar ao declararem saber todas as respostas, mesmo fazendo as pessoas de bobas por acreditarem neles. Não há como você se enganar. E viver uma mentira pode ser uma coisa exaustiva. Lidar com pessoas é provavelmente o maior problema para encarar, mais ainda quando o seu ramo é negócios. Isto também se aplica à dona de casa, ao arquiteto, ao engenheiro. Pesquisa feita sob os auspícios da Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino revelou um fato muito importante e significativo. Estas investigações mostraram que, mesmo em tais áreas técnicas como engenharia, cerca de 20% do sucesso financeiro de alguém se deve ao conhecimento técnico, e em torno de 85% à habilidade em engenharia humana. A personalidade e capacidade de liderar pessoas. O indivíduo que possui conhecimento técnico mais a agilidade de expressar ideias assume liderança e desperta o entusiasmo entre as pessoas. É aquele que está direcionado para um poder de lucros mais altos. No apogeu de seus dias de liderança, John D. Rockefeller disse: "A habilidade em lidar com pessoas é uma mercadoria tão adquirível como açúcar ou café, e eu pagarei mais por essa habilidade como nenhuma outra sob o sol." Passos de ação. 1. No espaço a seguir, escreva o nome das primeiras 3 pessoas que lhe vêm à mente quando você pensa na palavra líder. Podem ser homens ou mulheres da política, das artes ou dos negócios. Podem ser pessoas do presente ou do passado. 2. Volte à lista que acabou de criar e escreva os atributos de liderança eficaz que cada uma dessas pessoas possui. 3. Analise a lista de atributos de líderes eficazes que criou no item 2. Coloque um OK ao lado daqueles que você já possui e um X ao lado daqueles que acha que deve cultivar em si mesmo. Depois, crie um plano de ação para desenvolver essas habilidades.
À medida que avançar neste livro, você pode querer adicionar mais itens à lista.